Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo esse áudio, essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, primeiro eu gostaria de pedir desculpas, porque eu não sei quando eu vou conseguir postar esse episódio. Estou fazendo ele no dia 17, da terça para quarta-feira. Teoricamente, se eu conseguir fazer a leitura toda hoje, ele vai sair na quarta-feira. Mas se não, se você está ouvindo esse episódio em tempo real e ele saiu depois da quarta-feira, eu te peço desculpas, porque estou passando por um perrenguezinho aqui na minha vida. Assim como a minha amiga Nara, eu fui visitado pelo anjinho do gatinho órfão. E na segunda-feira, ontem, eu fiz o resgate de um gatinho, um filhote de 3 semanas, pessoal. 3 semaninhas, ele tá muito miudinho. Que a mãe, não sei se aconteceu algo com ela, eu resgatei ele numa região de mata, atrás de um condomínio. Eu não sei se ela veio a falecer, mas ele estava abandonado há alguns dias. E aí tô cuidando dele, fazendo toda a recuperação dele aqui. Ele aparentemente está bem saudável, tá tudo certinho com ele, mas, estou tendo que fazer um acompanhamento muito grande com ele. Estou aí madrugadas a fio acordado e tudo mais, e eu tô acabando me atrasando com os meus deveres, não só aqui no podcast, mas de outros tarefas, né, outras responsabilidades minhas. Mas parei aqui, enquanto eu faço uma outra tarefa, e vou tentar fazer essa leitura, tá. Pode ser que eu não consiga, pessoal, terminar ela hoje. Eu só comecei porque o livro, como vocês sabem, é de contos, e esse conto é bem curtinho. Então, caso eu não consiga fazer a leitura do outro, do seguinte, né, do conto 5, pelo menos a gente já tem aí, um conto, pra sair na quarta-feira, pra gente não ficar atrasado, porque como eu dividi por contos, se eu demorar muito pra ler eles, eles vão acabar saindo um por dia, e nesse um por dia vai durar muito essa leitura que eu não quero que isso aconteça. Tá bom, pessoal? Já falei bastante. Eh, Quero dizer pra vocês que eu tô amando que vocês estão dando play nessa leitura, um pouco diferente, né, das outras leituras que a gente fez. Mas até o momento, como o podcast está bem no início, quase toda a leitura está sendo diferente do anterior. Então eu tô gostando que vocês estão experimentando as coisas assim como eu. Então quero também começar falando isso, não apenas essa notícia que eu dei pra vocês, mas também quero falar isso também. Eu tô adorando, tá bom? E vamos para a leitura do nosso conto. Hoje nós vamos fazer, pessoal, a leitura do quarto conto desse livro, né. Esse conto se chama Me Alugo para Sonhar, tá bom? Vamos iniciar? Aí, pessoal, acabei de falar com vocês sobre ele, e já tive que dar uma pausa aqui para dar o leitinho dele, que é um leite todo especial, né. E ele, pessoal, ele tá muito novinho mesmo, gente, muito novinho. Ele ainda estaria mamando com a mãe na mãe dele, caso ele estivesse com ela. E aí, de vez em quando, ele dá umas miadas bem altas, então vocês vão ouvir e eu vou parar o podcast na hora pra ir lá ver o que ele tá precisando, né. Ele tá acordado agora nesse momento e sempre que ele tá acordado, ele mia muito. Muito raro ele não estar miando, nesse momento ele não está miando, mas se vocês ouvirem, vocês já sabem, tá bom? Eu vou começar aqui a leitura, vou tentar ler aqui, eh, sem parar, né, se for possível, mas se não for possível, eu dou algumas pausas durante nossa leitura. Bom, pessoal, então vou começar aqui. Às 9, enquanto tomávamos deixa eu relembrar, né, o nome do conto é Me Alugo para Sonhar. Às 9, enquanto tomávamos o café da manhã no terraço do Habana Riviera, um tremendo golpe de mar em pleno sol levantou vários automóveis que passavam pela Avenida Beira-Mar, ou que estavam estacionados na calçada. E um deles ficou incrustado num flanco do hotel. Foi como uma explosão de dinamite que semeou pânico nos 20 andares do edifício e fez virar pó a vidraça do vestíbulo. Os numerosos turistas que se encontravam na sala de espera foram lançados pelos ares junto com os móveis, e alguns ficaram feridos pelo granizo do vidro. Deve ter sido uma vassourada colossal do mar, pois entre as muralhas da Avenida Beira-Mar e o hotel há uma ampla avenida de ida e volta, de maneira que a onda saltou por cima dela e ainda teve força suficiente para esmigalhar a vidraça.
Nossa, já começou assim, gente. Que será que aconteceria? Vamos lá. Os alegres voluntários cubanos, com a ajuda dos bombeiros, recolheram os destroços em menos de 6 horas. Trancaram a porta que dava para o mar e habilitaram outra. E tudo tornou a ficar em ordem. Pela manhã, ninguém ainda havia cuidado do automóvel pregado no muro, pois pensava-se que era um dos estacionados na calçada. Mas quando o reboque tirou da parede, descobriu o cadáver de uma mulher preso no assento do motorista pelo cinto de segurança. O golpe foi tão brutal que não sobrou nenhum osso inteiro. Tinha o rosto desfigurado, os sapatos descosturados e a roupa em farrapos. E um anel de ouro em forma de serpente com olhos de esmeralda. A polícia afirmou que era a governanta dos novos embaixadores de Portugal. Assim era. Tinha chegado com eles a Havana 15 dias antes e havia saído naquela manhã para fazer compras dirigindo um automóvel novo. Seu nome não me diz nada quando li a notícia nos jornais, mas fiquei intrigado por causa do anel em forma de serpente e com olhos de esmeralda. Não consegui saber, porém, em que dedo o usava. Era um detalhe decisivo, porque temi que fosse uma mulher inesquecível cujo verdadeiro nome não soube jamais, que usava um anel igual no indicador direito, o que era mais insólito ainda naquele tempo. Eu a havia conhecido 34 anos antes em Viena, comendo salsichas com batatas cozidas e bebendo cerveja de barril numa taberna de estudantes latino. Gente, engraçado, eu preciso contar um fato pra vocês. Ele disse aqui, né, eu a havia conhecido 34 anos antes em Viena comendo salsichas com batatas cozidas. Gente, eu amo salsicha picada com batata cozida. A minha esposa me zoa muito, ela não come, ela diz que não gosta, que salsicha não é feito pra isso. E ela não come. Só que eu amo, gente, eu amo, amo, amo. Aí esses dias ela foi viajar a trabalho, né, ela trabalha com uma maquiadora que dá curso, palestra em outros estados, e ela foi viajar com essa maquiadora, e eu fiquei em casa por 2 dias. Gente, eu fiz uma panela de salsicha com batata e comi nos 2 dias. E, assim, foi o auge culinário da minha semana. Mas vamos lá, continuando. Achei que era a única austríaca ao longo daquela acho que eu pulei uma coisinha aqui, gente, espera aí. É, pulei. Deixa eu voltar aqui. Eu havia chegado de Roma naquela manhã. Eu ainda recordo e ainda recordo minha gente, vou voltar, porque ficou horrível. Deixa eu voltar. Eu havia chegado de Roma naquela manhã, e ainda recordo minha impressão imediata por seu imenso peito de soprano, suas languidas caudas de raposa na gola do casaco e aquele anel egípcio em forma de serpente. Achei que era a única austríaca ao longo daquela mesona de madeira, pelo castelhano primário que falava sem respirar, com sotaque de bazar de quinquilharia. Mas não, havia nascido na Colômbia e tinha ido para a Áustria entre as duas guerras, quase menina, estudar música e canto. Naquele momento andava pelos 30 anos mal vividos, pois nunca deve ter sido bela e havia começado a envelhecer antes do tempo. Em compensação, era um ser humano encantador e também um dos mais temíveis. Viena ainda era uma antiga cidade imperial, cuja posição geográfica entre os dois mundos irreconciliáveis, deixados pela Segunda Guerra Mundial, havia terminado de convertê-la num paraíso do mercado negro e da espionagem mundial. Eu não teria conseguido imaginar um ambiente mais adequado para aquela compatriota fugitiva que continuava comendo na taberna de estudantes da esquina por pura fidelidade às suas origens, pois tinha recursos de sobra para comprá-la à vista, com clientela e tudo. Nunca disse seu verdadeiro nome, pois sempre a conhecemos com o trava-língua germânico que os estudantes latinos de Viena inventaram para ela, Frau Frida. Eu tinha acabado de ser apresentado a ela quando cometi a impertinência feliz de perguntar como havia feito para implantar-se de tal modo naquele mundo tão distante e diferente de seus penhascos de vento do Quidil. E ela me respondeu de chofre: eu me alugo para sonhar. Na realidade, era seu único ofício. Havia sido a terceira de 11 filhos de um próspero comerciante da antiga Caldas. E desde que aprendeu a falar, instalou na casa o bom costume de cortar os sonhos em jejum, que é a hora em que se conservam mais puras suas virtudes premonitórias. Aos 7 anos, sonhou que um dos seus irmãos era arrastado por uma correnteza. A mãe, por pura superstição religiosa, proibiu o menino de fazer aquilo que ele mais gostava: tomar banho no riacho. Mas Frau Frida já tinha um sistema próprio de vaticínios. O que esse sonho significa? Disse. Não é que ele vai se afogar,
mas que não deve comer doces. A interpretação parecia uma infâmia, quando era relacionada a um menino de 5 anos que não podia viver sem suas guloseimas dominicais. A mãe, já convencida das virtudes adivinhatórias da filha, fez a advertência ser respeitada com mão de ferro. Mas em seu primeiro descuido, o menino engasgou com uma bolinha de caramelo que comia escondido e não foi possível salvá-lo. Nossa, gente. Meu Deus. Desculpa, fiquei chocado aqui. Frau Frida não havia pensado que aquela faculdade pudesse ser um ofício, até que a vida agarrou pelo pescoço nos cruéis invernos de Viena. Então, bateu para pedir emprego na primeira casa onde achou que viveria com prazer, e quando lhe perguntaram o que sabia fazer, ela disse apenas a verdade: sonho. Só precisou de uma breve explicação à dona da casa para ser aceita, com o salário que dava para as despesas miúdas, mas com um bom quarto e 3 refeições por dia, principalmente o café da manhã, que era o momento em que a família sentava para conhecer o destino imediato de cada um de seus membros. Deixa eu ajeitar aqui o livro, gente. Vamos lá. O pai, que era um financista refinado, a mãe, uma mulher alegre, apaixonada por música romântica de câmara, e 2 crianças de 11 e 9 anos. Todos eram religiosos e, portanto, propensos às superstições arcaicas, e receberam maravilhados Frau Frida com o compromisso único de decifrar o destino diário da família através dos sonhos. Fez isso bem e por muito tempo, principalmente nos anos da guerra, quando a realidade foi mais sinistra que os pesadelos. Só ela podia decidir na hora do café da manhã o que cada um deveria fazer naquele dia, e como deveria fazê-lo, até que seus prognósticos acabaram sendo a única autoridade na casa. Seu domínio sobre a família foi absoluto, até mesmo o suspiro mais tênue dependia da sua ordem. Naqueles dias em que estive em Viena, o dono da casa havia acabado de morrer e tivera a elegância de legar a ela uma parte de suas rendas, com a única condição de que continuasse sonhando para a família até o fim de seus sonhos. Fiquei em Viena mais de um mês, compartilhando os apertos dos estudantes enquanto esperava um dinheiro que não chegou nunca. As visitas imprevistas e generosas de Frau Frida na taberna eram então como festas em nosso regime de penúrias. Numa daquelas noites, na euforia da cerveja, sussurrou ao meu ouvido com uma convicção que não permitia nenhuma perda de tempo. Vim só para te dizer que ontem à noite sonhei com você, disse ela. Você tem que ir embora já e não voltar a Viena nos próximos 5 anos. Sua convicção era tão real, que naquela mesma noite ela me embarcou no último trem para Roma. Eu fiquei tão sugestionado que desde então me considerei sobrevivente de um desastre que nunca aconteceu. Desculpa, gente, que nunca conheci. Ainda não voltei a Viena. Antes do desastre de Havana, havia visto Frau Frida em Barcelona de maneira tão inesperada e casual que me pareceu misteriosa. Foi no dia em que Pablo Neruda pisou terra espanhola pela primeira vez desde a Guerra Civil, na escala de uma lenta viagem pelo mar até Valparaíso. Passou conosco uma manhã de caça nas livrarias de livros usados e na Porter comprou um livro antigo, desencadernado e murcho, pelo qual pagou o que seria seu salário de 2 meses no consulado de Rangoon. Movia-se através das pessoas como um elefante inválido, com um interesse infantil pelo mecanismo interno de cada coisa. Pois o mundo parecia para ele um imenso brinquedo de corda com o qual se inventava a vida. Não conheci ninguém mais parecido à ideia que a gente tem de um papa renascentista, glutão e refinado. Mesmo contra sua vontade, sempre presidia a mesa. Matilde, sua esposa, punha nele um babador que mais parecia de barbearia que de restaurante, mas era a única maneira de pedir que ele banhasse nos molhos. Aquele dia, no Carvaleiras, foi exemplar. Comeu 3 lagostas inteiras, esquartejando-as com maestria de cirurgião, e ao mesmo tempo devorara com os olhos os pratos de todos e ia provando um pouco de cada um, com um deleite que contagiava o desejo de comer. As amêijoas de Galícia, os percebes de Candabrico, os lagostins de Alissandre, os esparnenias de Costa Brava. Enquanto isso, como os franceses, só falava de outras delícias da cozinha, e em especial dos mariscos pré-históricos do Chile, que levava no coração. De repente parou de comer, afinou suas antenas de siri e me disse em voz muito baixa: tem alguém atrás de mim que não para de me olhar. Espiei por cima do seu ombro. E era verdade.
Às suas costas, 3 meses atrás, uma mulher impávida, com um antiquado chapéu de feltro e um cachecol roxo, mastigava devagar, com os olhos fixos nele. Eu a reconheci no ato. Estava envelhecida e gorda, mas era ela, com um anel de serpente no dedo indicador. Viajava de Nápoles no mesmo barco que o casal Neruda, mas não tinham se visto a bordo. Convidamos para a mulher tomar café em... tomar café. Desculpa, gente. Convidamos para a mulher a tomar café em nossa mesa e a induzir a falar de seus sonhos para surpreender o poeta. Ele não deu confiança, pois insistiu desde o princípio que não acreditava em adivinhações de sonhos. Só a poesia é clarividente, disse. Depois do almoço, no inevitável passeio pelas Ramblas, fiquei, fiquei para trás de propósito com Frau Frida para poder refrescar nossas lembranças sem ouvidos alheios. Ela me contou que havia vendido suas propriedades na Áustria e vivia aposentada no Porto, Portugal, numa casa que descreveu como sendo um castelo falso sob uma colina de onde se via todo o oceano até as Américas. Espera aí, gente. Tô ajeitando o livro aqui. Vamos lá. Mesmo sem que ela tenha dito, em sua conversa ficava claro que de sonho em sonho havia terminado por se apoderar da fortuna de seus inefáveis patrões de Viena. Não me impressionou, porém, pois sempre havia pensado que seus sonhos não eram nada além de uma artimanha para viver, e disse isso a ela. Frau Frida soltou uma gargalhada irresistível. Você continua o atrevido de sempre, disse, e não falou mais, porque o resto do grupo havia parado para esperar que Neruda acabasse de conversar em gíria chilena com os papagaios da Rambla dos Pássaros. Quando retomamos a conversa, Frau Frida havia mudado de assunto. Aliás, disse ela, você já pode voltar para Viena. Só então percebi que 13 anos havia transcorrido desde que nos conhecemos. Mesmo que seus sonhos sejam falsos, jamais voltarei, disse ela, por via das dúvidas. Às 3, nos separamos dela para acompanhar Neruda sua sesta sagrada. Foi feita em nossa casa, depois de uns preparativos solenes que de certa forma recordavam a cerimônia do chá no Japão. Era preciso abrir umas janelas e fechar outras para que houvesse o grau do calor exato e uma certa classe de luz em certa direção. E em um silêncio absoluto, Neruda dormiu no ato e despertou 10 minutos depois. Como as crianças, quando menos esperávamos, apareceu na sala restaurado com um monograma de travesseiro impresso na face. Sonhei com essa mulher que sonha, disse. Matilde quis que ele contasse o sonho. Sonhei que ela estava sonhando comigo, disse ele. Isso é coisa de Borges, comentei. Ele me olhou desencantado. Está, deixa eu ver. Está escrito? Se não tiver, ele vai escrever algum dia, respondi. Será um de seus labirintos. Assim que subiu a bordo às 6 da tarde, Neruda despediu-se de nós. Sentou-se em uma mesa afastada e começou a escrever versos fluidos com a caneta de tinta verde com que desenhava flores e peixes e pássaros nas dedicatórias de seus livros. A primeira advertência do navio buscamos a primeira advertência do navio buscamos Frau Frida e enfim encontramos no convés de turistas quando já íamos embora, sem nos despedir. Também ela acabava de despertar da sesta. Sonhei com um poeta, nos disse. Assombrado, pedi que ela contasse o sonho. Sonhei que ele estava sonhando comigo, disse. A minha cara de assombro a espantou. O que você quer? Às vezes, entre tantos sonhos, infiltra-se algum que não tem nada a ver com a vida real. Não tornei a vê-la nem a me perguntar por ela até que soube do anel em forma de cobra da mulher que morreu no naufrágio do Hotel Riviera. Portanto, não resisti à tentação de fazer algumas perguntas ao embaixador português quando coincidimos meses depois em uma recepção diplomática. O embaixador me falou dela com um grande entusiasmo e uma enorme admiração. O senhor nem imagina como ela era extraordinária, me disse. O senhor não resistiria à tentação de escrever um conto sobre ela. E prosseguiu no mesmo tom, com detalhes surpreendentes, mas sem uma pista que me permitisse uma conclusão final. Em termos concretos, perguntei no fim, o que ela fazia? Nada, respondeu ele, com certo desencanto. Sonhava. Conto de março de 1980. Pessoal, pelo visto, esse conto aqui tem como personagem o Gabo, né? Porque não lembro de ele ter descrito quem era o narrador. Deixa eu ver.
É, ele começa falando que conheceu ela e segue a história. Se vocês tiverem pego aí, porque eu não peguei, não tô lembrado dele ter falado, me conta aí se eu tô certo, se é o Gabo. Mas enfim, pessoal, finalizamos esse conto, tá. Esse foi o nosso quarto conto do livro. No próximo na próxima leitura, vamos fazer a leitura do quinto, chamado Só Vim Telefonar. Não vou fazer ele aqui agora, mesmo ele sendo curtinho, né. Na verdade não, eu achei que ele é curto por causa do marcador aqui. Parece que é um longo, parece que temos um longo aí. É isso mesmo, temos um pouquinho mais longo. Não deve ser como o primeiro, eu acho que o primeiro é realmente o mais longo, mas é mais longo. E é isso, pessoal. Até a próxima leitura. Ó, consegui terminar no terça, então essa leitura aqui vai sair na quarta-feira, amanhã, e pode ser que saia mais um ou não, né, porque como eu falei, esse daqui é um pouquinho mais longo, pode ser que eu não consiga terminar hoje, mas eu vou tentar. E é isso, pessoal, um abraço e até a próxima leitura.